agregar, valorizar, filtrar e unir. É isso que eu desejo a todos vocês que acompanham este programa no canal da RT Produções. Quero agradecer primeiramente a Deus, a minha família, a minha esposa, aos amigos e colegas, aos chefes de trabalho e a todas as pessoas que têm visitado o nosso canal e contribuído direto e indiretamente para o crescimento dele. E quero mandar alguns beijos especiais para meu chefe, Janguier Diniz, que eu estou muito orgulhoso com seu envolvimento e engajamento nas redes sociais, sempre interagindo com toda a sociedade, que tem sido maravilhoso, e a minha coordenadora, Jaquefânia, aos meus supervisores, Sidney, Silene e Amanda, que em especial se comprometeram em me ajudar na mudança do meu curso para letras. E vocês me surpreenderam pelo cuidado, pelo carinho que tiveram com esse caso. Que Deus abençoe vocês. E como divulgação desse episódio, eu vou deixar dois homens que têm feito a diferença no nosso meio social e contribuído muito para o crescimento da nossa sociedade. Um deles é o Felipe Padilha, que é um coach, que ele trabalha auxiliando e dando diretrizes para as pessoas que precisam de um direcionamento. E o segundo é o Janguier Diniz, que é um empresário do Pulseira Educacional, que tem investido em algo que o governo não tem feito, que é na educação. E hoje é o terceiro maior grupo, que eu me orgulho também de fazer parte como aluno e como funcionário. E aí vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês conhecerem um pouco mais dessas histórias de superação e de fé, que é o tema que norteia o nosso episódio hoje. E o Fala Povo de hoje conta com algumas participações especiais de algumas pessoas que trouxeram suas contribuições através do áudio, que a gente tem feito esse trabalho via redes sociais e tem sido incrível. As pessoas têm ajudado a gente através dos áudios. E aí eu vou aproximar aqui da câmera para que vocês escutem o que essas pessoas têm dito a respeito sobre a fé. O questionamento que foi feito nas redes sociais foi o seguinte: você se considera uma pessoa de fé? Se sim, o que justifica seu pensamento? E se você não se considera, por qual motivo? E aí algumas pessoas mandaram, eu quero agradecer. E você que ainda não conhece e tem vontade de participar, se inscreva no canal, ative o sininho, que aí vai vir muitas novidades. E a primeira que nos ajudou foi a Salete, que é a minha avó querida, e sobre esse questionamento ela respondeu o seguinte: sim, eu me considero uma pessoa de fé, que através da palavra de Deus, apesar de muitas dificuldades na família, mas hoje eu me considero uma pessoa abençoada por Deus, porque meus filhos, a maioria já está na igreja, já aceitou a palavra do Senhor. E eu me sinto uma pessoa abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, vó, pela sua contribuição. A outra pessoa aqui que nos ajudou nesse Fala Povo foi Carminha. Carminha é uma colega do curso de pedagogia que se formou comigo, e a respeito desse tema ela respondeu o seguinte: boa noite, Richard. Como você está? Se a sua pergunta é, né, se eu me considero uma pessoa de fé, eu me considero sim, eu me considero uma pessoa de fé. Porque eu nunca deixei de perder a minha fé, que Deus iria, de uma forma ou de outra, ele ia me ajudar, como ele tem me ajudado até agora, em toda a doença que eu passei, que ainda estou me recuperando. Ainda não estou totalmente curada, mas eu nunca perdi a fé que ele estava comigo do meu lado, que mesmo sem eu ver, ele estava comigo porque eu podia senti-lo. E quando eu estava no hospital, me lancei exatamente nas mãos dele, sabendo que ele ia fazer o melhor comigo, para mim. Ele não ia me deixar perecer. E que tudo seria para a maior glória dele. E que a vontade dele ia prevalecer. Eu nunca perdi a fé, e nem até hoje, de que eu vou ficar totalmente curada.
nunca perdi a fé de que o que Ele está fazendo comigo é toda uma aprendizagem na minha vida. Muito obrigado, Carminha, pela tua contribuição. A outra querida que nos ajudou nesse episódio foi a Érica Cisneiro, que é uma assessora de imprensa, e a respeito desse tema ela falou o seguinte. Bom, a primeira pergunta, se eu me considero uma pessoa de fé. Sim, eu me considero uma pessoa de fé. Embora, assim, minha fé, muitas vezes, assim, falhe, né? Eu tenho fé em Deus, com certeza. Então, assim, eu me considero uma pessoa de fé, justifico por quê? Porque muitas coisas aconteceram na minha vida, mas Deus estava ali presente, né? Sempre presente, e eu vi o agir de Deus na minha vida muitas vezes, muitos momentos difíceis e alegres também, né? E momentos bons. Então, posso dizer que eu tenho fé por isso. Muito obrigado, Érica, pela tua contribuição. A outra querida que nos contribuiu foi a Poliana, que é uma professora de inglês de Olinda, que a respeito desse tema, ela falou o seguinte. Deixa eu colocar aqui para vocês. Olá, meu nome é Poliana. Gostaria de saudar a todos. E respondendo a pergunta, se eu sou uma pessoa de fé, eu acredito que sim, porque a fé ela é o fundamento principal do fato de eu acreditar em Deus, do cristianismo. Então, se eu não tiver fé, não faz sentido que eu creia em Deus. E a fé ela é necessária para que eu entenda como funciona essa dinâmica de relação com as coisas que a gente não consegue tocar, com o tempo que a gente não consegue palpar, com a dinâmica de espera do tempo que a gente não consegue tocar, que a gente não consegue modificar. Então, a fé nos permite viver aquilo que nós não vemos, né? E a fé permite que a gente tenha essa relação profunda com Deus, no caso Deus cristão que eu creio. E para embasar melhor essa pesquisa, eu indico alguns materiais. O primeiro é um livro que se chama Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. O segundo é um filme que eu assisti ontem, que é inspirado em uma história real, que se chama Em Defesa de Cristo, que também trata da temática da fé, que fala da jornada de um ateu que se tornou cristão. Como é que se construi? Como é que se dá essa complexidade? Muito obrigado, Poliana, pela tua contribuição. A outra pessoa que nos ajudou nesse episódio foi a Nathalie, que a respeito desse tema ela fala o seguinte. Sim, eu me considero uma pessoa de fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. E eu creio muito que, como a palavra de Deus fala, a fé é o fundamento das coisas que a gente não vê. Mas a gente consegue crer, esperar e confiar e saber que Deus ele tem o melhor para a nossa vida. Então, independente da circunstância, se algo eu acho difícil ou impossível, eu sei que se for a vontade de Deus, Ele vai fazer o melhor para mim. Nada está fora do controle dele, por isso eu me considero uma pessoa de fé. Muito obrigado, Nathalie, pela tua contribuição. E as próximas foram Niédia, a minha esposa, que ela também contribuiu nesse episódio, e eu fiquei muito feliz pela tua participação. Ela mandou em texto e ela falou o seguinte: me considero uma pessoa de fé, mas gostaria de ter ainda mais fé do que eu já tenho. Ter fé é acreditar nas coisas, o quando aquilo que acreditamos que pode nos proporcionar. É acreditar que existe uma força maior, além de nós, que age sobre
nós, independente da religião. Muito obrigado pela sua contribuição. E o próximo foi o meu cunhado, que é o irmão dela, o Newton, que ele também contribuiu nesse episódio. E a respeito do tema, ele trouxe uma reflexão, que foi uma frase do Chico Xavier, que fala o seguinte: lembremos-nos de dizer aos nossos entes queridos que nós os amamos, porque um dia eles se vão e ficaremos com a impressão de que não os amamos o suficiente. Quanto mais nos convencemos de que temos os atributos da paz e do amor, mais a facilidade chega até nós. No entanto, se preferirmos viver lamentações na recusa à prática do bem ou no cultivo de vícios, erguemos barreiras em torno de nós mesmos. Creio que quando nos esforçamos, a vida também se esforça para nos ajudar. Vem aqui para cá. Uma participação aqui muito especial do nosso amigo. Dá um oi aqui para o pessoal. Oi, vem para cá. Fala aqui, ó. Oi, pessoal. Vem cá. Que tio tá gravando aqui. Olha ele aqui, ó, minha gente. Dá um oi para eles. Olha aqui, ó, para a câmera. Eita, coisa mais linda! E agora, ele falou ainda, o Newton, que quando a fé significa certeza ou confiança, eu a tenho. Tenho fé em Deus, não neste Deus representado pelo Senhor de barba branca, que julga seus filhos, mas em um Deus que é inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Tenho fé em minha pessoa, como espírito que sou, e em um total equilíbrio divino na humanidade. Muito obrigado, Newton, por você ter contribuído. E para finalizar esses depoimentos coletados através das redes sociais, a gente vai fechar aqui com uma professora minha, colega de trabalho, e que ultrapassou essa barreira. Hoje ela é uma amiga que tem sempre me acompanhado. Ela que atuou vários anos no SESC Piedade, é a Sandra. Sandra, a respeito desse tema, falou o seguinte: se eu me considero uma pessoa de fé. E por que isso? Por que eu digo fé? Porque fé, ela é algo inerente a cada ser humano. Cada um interage e reage com a sua fé de maneira muito individual. Não existe um modelo de comportamento de quem tem fé. Existem algumas nuances. Normalmente as pessoas que creem em alguma coisa, que têm fé em algo de divino, algo de espiritual, ou de espiritualista, como queira dizer, ele é uma pessoa que busca, essa força interior para administrar, nem sempre resolver, mas administrar os desafios, os problemas do dia a dia, que são inerentes a todos os seres humanos. Então, a fé é exatamente essa força oculta que cada um tem do seu jeito, e é ela que impulsiona o nosso comportamento para a resolução dos problemas e, em suma, para vivermos. A gente administra de alguma forma. Ter fé necessariamente não quer dizer que você tem que crer em uma espécie de Deus ou deusa, enfim, como queira chamar, mas é você acreditar na possibilidade de resolver. Se você vincula isso a uma questão religiosa, a um ser que está vinculado à tua religião, às tuas práticas religiosas, é uma forma. Se você vincula isso às energias da natureza, a você mesmo ou você mesma, e administra isso desse jeito, é uma outra forma. Então não existe um modelo de fé, existe as pessoas vivenciando a sua fé, cada uma à sua maneira. Muito obrigado, Flor, pela tua contribuição. Sandra está fechando aqui os depoimentos. Vem, tio. Participa aqui. Você está aqui? Você está aqui para eu conversar contigo? Com o pessoal? Então, pessoal, segundo Aurélio, a fé ela é um compromisso, confiança, firmeza, testemunho autêntico, crença, conjunto de dogmas e doutrinas que constituem um culto. E a partir dos nossos estudos e pesquisas, trouxemos a fé numa perspectiva muito mais social
daquelas pessoas que fazem a diferença em nosso meio, que têm se enganjado em projetos que contribuam para a sociedade, principalmente aquelas pessoas que, como profissional, elas têm uma meta de atingir pessoas que não têm condições financeiras de estar se estabelecendo perante o mundo e o mercado. E diante disso temos várias pessoas do nosso próprio país, o Brasil, que têm revelado e tem feito com que outras pessoas conheçam suas histórias de superação e de fé. Como referência, eu vou trazer algumas biografias que eu já tive a oportunidade de ler e que eu super indico para vocês. A primeira é a Marina Silva, segundo, Fernanda Brum, Aline Barros, Rita Lee, Reinaldo Gianecchini, Richard Thompson de AZ, Anitta, Michael Jackson e Edir Macedo. Diante de tantos outros que a gente tem, esses foram alguns livros que eu li ultimamente e que me ajudam muito a fortalecer a minha fé. Fé no acreditar no mundo melhor, fé em saber que existem pessoas comprometidas com o bem, que fazem a diferença por onde estão e que muitas vezes a gente não precisa de algo grandioso para ter fé. Basta a gente ser uma pessoa positiva e que pensa no futuro para nós e para o próximo. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que vocês possam refletir sobre a fé de vocês e que vocês possam comentar e compartilhar sobre suas vivências de fé aqui nesse vídeo. Aguardo vocês no próximo episódio. Que Deus abençoe. Um cheiro.